Olá, público do Latinos. Estamos aqui para falar sobre as eleições brasileiras e a sua influência na América Latina e em Portugal. Meu nome é Oscar Jaime e tenho comigo a Bruna Souza. Licenciou-se em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2017. Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no curso em Mestrado de Relações Internacionais pela PUC de Minas, com foco de estudos na área de política internacional. No domingo, 30 de outubro de 2022, ocorreram as eleições presidenciais no Brasil, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, garantiu a vitória nas urnas com mais de 60 milhões de votos. Mas o que isso significa para os brasileiros e latino-americanos? Muito bem, Bruna. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite. O que a gente pode ter é uma prospecção, né? A gente pode tentar adivinhar o que vai ser a política do Lula, não está nada muito estabelecida ainda, mas pelo histórico do Lula a gente pode tentar prever algumas coisas. Então, o que eu posso dizer de maior vantagem é o aspecto pessoal, de caráter diplomático que ele tem, é uma grande vantagem de líder político que a América Latina pode ter. Eu acho que agora demanda mais ainda um líder que seja coerente com a onda rosa hoje. Então, todos os países que voltaram a aderir um governo mais esquerdista, como, por exemplo, agora a Colômbia, as eleições na Colômbia tiveram resultados para governos de esquerda, né? O Peru tem um governo que tem políticas fortes de esquerda, o Chile, então, a Argentina, né? O Alberto Fernandes. Então, todo mundo em volta aqui do Brasil, a maioria dos países em volta aqui estão seguindo essa onda rosa de países que seguem uma guia assim esquerdista. O que a gente fala de onda rosa, na verdade, é uma onda que não é igual à primeira onda na América Latina, que foi mais guiada por Chaves, né? Foi uma ideia mais robusta, mais corajosa, também pela conjuntura internacional, era mais propício para umas medidas mais esquerdistas, mais corajosas nesse sentido. Mas o que vem agora é uma conjuntura internacional que demanda também medidas neoliberais. Então, acredito que essa onda rosa é um pouco mais contida no que diz respeito à principal meta. Então, acho que as iniciativas vão ser mais de teor progressista, de centro-esquerda, assim, até porque para comunicar, para dialogar mais um pouco com a Venezuela também, até trazer para um alinhamento mais os presidentes nesse sentido e tirar vantagem desse momento, né? Com parcerias econômicas com a Venezuela também, não só o isolamento desse país. Então, acredito que durante em meio a essa onda rosa, o que mais precisava era realmente o líder. Então, o caráter de líder Lula pode ser uma vantagem para a América Latina, para trazer também as demandas da América Latina de ordem progressista para pautas internacionais, tendo em vista o protagonismo do Lula nos fóruns internacionais, né, nos eventos internacionais, nas organizações internacionais em si, e o próprio carisma dele até a própria forma como ele faz e dialoga com todos os países do mundo. A gente pode ver aí na eleição que um dia após, ou até no próprio dia dos resultados das eleições, o mundo deu boas-vindas, né, novamente ao Lula. Então, foi muito bem aceito. Então, a gente estava até com medo até de uma volta da ditadura em termos do não aceite dos resultados da eleição pelo lado bolsonarista, mas acredito que esse apoio público de chefes de governo à eleição do Lula fez com que entravasse essa iniciativa ditatorial, intervencionista militar da democracia no Brasil. Então, como o maior país da América do Sul, é importantíssimo ter um líder que esteja em coerência com a região, e todos os governos de esquerda acredito que vão ter muito apoio do Lula e vão estar muito alinhados com as demandas e metas, não só do Brasil, mas da América Latina. Bom, primeiro a gente tem que falar da reputação do Lula, né? Que dentro do Brasil é uma reputação bem dividida, tendo visto o histórico dele, ele foi preso por acusações de corrupção,
os processos foram anulados, mas até o aceite, essa reputação dele aqui não é muito é, igual. Então, é bem divergente, assim, alguns públicos dentro próprio do Brasil. Então, o maior objetivo, o maior desafio, acho que vai ser superar isso, trazer de volta um apoio de um presidente de uma forma de forma legítima, de toda a população, então isso vai ser o maior obstáculo. E outra coisa também é a volta de problemas arcaicos, né, que são doenças que antes eram erradicadas. Então, aqui no Brasil voltou aqui um índice de gente que não se vacina mais, então vários problemas, várias doenças voltaram, então tem que voltar esse apoio à ciência, essas coisas, e a desigualdade social aumentou bastante, a gente voltou para o patamar da miséria, então esses problemas internos têm que ser resolvidos para que então a gente possa ir para fora e realmente fazer parcerias e ajudar, né? Seja recíproco, né? A qualquer parceria que o Lula tentar embarcar aí. Mas o que a gente pode ver também é que o governo Bolsonaro deixou também muitas dívidas no orçamento do Brasil. Então, teve algumas polêmicas também, inclusive o orçamento secreto hoje é uma das polêmicas e abarcou vários políticos para dentro disso. Então, pode ser uma saída para a corrupção no Brasil, a gente não tem certeza por ser secreto. O Lula disse em campanha que vai desfazer esse orçamento secreto, então o que pode sair daí pode ser vários escândalos de corrupção também. E por causa desse orçamento secreto, vários cortes em saúde, educação, ciência e tudo, até o Auxílio Brasil, que é um auxílio de assistência social, foi cortado, então não vai ter tanto dinheiro para trabalhar no próximo ano. Então, o Lula tem vários desafios aqui no Brasil para lidar com isso. Então, o que a gente pode ver é ele usar esse caráter carismático dele para trazer parcerias não só dentro do próprio governo, como parcerias internacionais. Então, para trazer, por exemplo, voltas de países como a China, melhorar a relação, né, de novo, porque o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, infelizmente, cometeu uma gafe que balanceou, que fez com que as nossas relações ficassem estremecidas, com a França também, com a Venezuela. Então, a volta de um presidente que consiga trabalhar com todos os lados de forma multilateral, de forma amigável, né, como a gente conhecia o Brasil antes, pode ser uma coisa que facilite. Mas os desafios econômicos para qualquer parceria econômica tem que vir primeiro de uma iniciativa do Brasil que seja concreta e coerente. E para isso a gente precisa superar os problemas domésticos também. Não só o caráter presidencial vai ser suficiente. Igual eu falei, depois da eleição, vários presidentes deram boas-vindas para o Lula e parabenizaram pela vitória nas eleições, inclusive tanto Putin quanto o presidente da Ucrânia. Então a gente pode ver que o Lula ele tem boas relações com todos os países de forma igualitária. O único problema, na verdade, foi numa época com Israel, pelo reconhecimento do Lula como a Palestina sendo um Estado soberano, e o Lula continua nessa linha de pensamento. Então, o único entrave pode ser de teor mais religioso, mas isso pode ser superado com diplomacias multilaterais que o Lula já tem expertise, né, a gente pode dizer. Então, com a Europa, eu acho que só vai melhorar as relações. O presidente da França, o presidente da Alemanha, a Noruega voltou a investir no Fundo de Preservação da Amazônia, a Alemanha também. Então, antes mesmo de ser apossado, a relação da Europa e do Brasil já estão sendo fortalecidas publicamente pelos representantes dos estados. Então, essa diplomacia de Bolsonaro, que era uma diplomacia mais personalista, uma diplomacia de governo, ele deixou o Brasil de uma forma muito isolada do mundo. Então, a gente criou uma imagem que antes que ia de contramão a tudo que a gente era antes no mundo internacional. Então, essa diplomacia de Bolsonaro não era fortalecedora do meio ambiente ou das desigualdades sociais, ou então, por exemplo, de governos democráticos. Então, isso fez com que a imagem do Brasil ficasse um pouco rachada no internacional. E com a volta do Lula, é a esperança que essa imagem seja fortificada e o país
haja como líder internacional, trazendo pautas importantes como meio ambiente, que é um problema hoje ocidental, mundial, mas principalmente dos países ocidentais de forte peso, incluso os fóruns internacionais. Então, principalmente a Europa visa muito esse tipo de política e isso pode trair vários investimentos, parcerias para o Brasil, direcionadas à Alemanha. E então é isso. Eu acho que esse lado diplomático, né, do Lula, ele é natural e ele só tende a fortalecer qualquer relação do Brasil nessa agenda de política internacional, principalmente voltada ao meio ambiente. A imigração brasileira, ela sempre, não, desde 2008, por aí, ela vem crescendo, principalmente ao acesso, né, da população a viagens estrangeiras e a ideia de buscar uma vida melhor no exterior, isso se tornou mais acessível e tal, mas com o governo Bolsonaro, isso aumentou sim, a gente pode ver taxas de imigração brasileira, emigração, né, brasileira, com a chegada desse governo, principalmente pelo que ele representava, pela intolerância a minorias, etc. Então, impactou sim, principalmente a saída de brasileiros, principalmente para Portugal, tendo em vista a semelhança não só cultural como linguística, né? Então, muitos brasileiros foram buscar uma vida melhor, mas ainda, tendo em vista a situação social e econômica do Brasil, não é uma coisa acessível para todos. No entanto, eu posso afirmar que qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ir hoje vai continuar indo e emigrar para outros países em busca de uma melhor qualidade de vida ou até um mercado de trabalho, porque o do Brasil não está tão aquecido. Então, isso vai continuar, mas os motivos tendem a ser diferentes do que realmente buscar meio que fugir de uma intolerância, né, de coisas assim que eram fundamentadas pelo próprio governo. Pode ser que tenda a aumentar ou permanecer, porque, que nem eu comentei, como eu comentei, após o resultado das eleições, vários presidentes se manifestaram, e um deles foi o presidente de Portugal, e há muito tempo não se viu uma interação direta e pública dos presidentes dos dois países, e principalmente recentemente também pelas correntes ideológicas que cada presidente seguia. O Bolsonaro é mais um conservador de direita, enquanto em Portugal é um governo socialista, de partido socialista. Então, as correntes ideológicas eram um entrave para o governo Bolsonaro nesse sentido. Mas com a chegada do Lula, acredito que a aliança, né, um alinhamento entre Portugal e Brasil seja mais forte, principalmente fortificando mais ainda o tratado de amizade, né, que eles têm entre os dois países, e, e a forma mesmo como o brasileiro consegue mais facilmente se naturalizar português e tudo mais. Então, isso pode ser uma porta de entrada também para fortalecer a relação do Brasil com a União Europeia, tendo em vista que Portugal faz parte do bloco, e fortificar a amizade com mais um país, além da forte amizade que tem com a França, com a Alemanha. Então, o Lula, o caráter pessoal do presidente Lula, ele historicamente, ele já é alinhado com Portugal desde o primeiro mandato, desde a primeira campanha de Lula. Então, Portugal e Brasil tendem a se fortificar cada vez mais, e eu acredito que isso pode ser um motivo para facilitar a imigração de brasileiros para Portugal, sim. Em 2018 foi muito tenso, foi uma divisão, uma polarização grandíssima, imensa no Brasil. E eu acho que teve muita influência da ascensão do Trump também, da ascensão da direita, da extrema-direita, não só na Europa, como reverberou aqui. E o Brasil, ele tende a pegar os Estados Unidos culturalmente, tende a pegar os Estados Unidos como um tipo de referência, sendo historicamente né, delirante, mas muita gente tende a comparar isso, pegar coisas de lá. Então, com a ascensão do Trump, que é feito assim como um messias da direita, né? O pensamento conservador, intolerante, autoritário,
foi nascendo e tomou espaço na cultura brasileira. Então, desde 2018, isso foi ascendendo, um discurso de ódio, de militarismo, foi se fortificando. Então, a gente viu que nessas eleições desse ano, parece que a esquerda e a direita elas estavam muito polarizadas, mas ambas muito cansadas, né? Tanto pela pandemia, pela qualidade de vida do Brasil. Então, não foi de tanta violência, foi de atos pontuais de violência, mas não foi de tanta polarização quanto 2018, porque o Bolsonaro ganhando representou bastante a, a, um discurso que era fraco entre o Brasil. Então, a esquerda ela teve que se reorganizar para que trouxesse votos para o Lula e realmente abafasse esse discurso de ódio. Então, o que eu posso dizer é que foi muito tenso, foi perigoso até, mas a questão do diálogo ela estava sendo muito posta de lado pelo fato desse discurso militarista ter ganhado força. Então, a esquerda, ela teve que fazer muita coisa, se organizar muito melhor do que antes, historicamente, para se unir contra a direita. E, então, foi muito difícil essa coisa, a questão das fake news, da compra de voto, coisas arcaicas de a gente chama de voto de cabresto aqui, que a gente vê nos livros de história lá da época antes da redemocratização e tal. Então, coisas assim voltaram fortemente, a gente ficava sem acreditar, mas sem uma organização da esquerda, sem um diálogo, sem debate, sem até a própria live, né? Chegar no meio digital e conversar, desmentir algumas fake news. Sem isso, não daria jeito, não, porque o discurso estava muito bem dividido, né, entre esquerda e direita, Venezuela, comunismo, comer cachorro, passar fome, comer lixo. Então, todas essas ideias eram relacionadas à esquerda. Então, a população brasileira que já está desesperada, passando fome, né, vendo dificuldades e tal, morrendo pela pandemia, sofrendo pelo luto dos mortos na pandemia. Então, estava bem vulnerável esse tipo de discurso. E a direita soube aproveitar muito bem. Então, foi muito tensa, mas aliviante. Muito bem, Bruna, eu quero agradecer muito o seu tempo. Estamos finalizando essa entrevista. Quero agradecer também ao público